Bom dia, pessoal. Estamos em um lugar muito importante da comunidade de Caraíbas, ao lado da residência de João Luiz. Aqui tem muita história para contar, muitos objetos que só futuramente mesmo para fazermos uma mostragem geral do que tem. Até porque o espaço é pequeno e no sonho dele é ampliar, fazer um novo local, bem mais bonito, bem mais aconchegante para a espera dos visitantes. Na última semana fui convidado para participar lá na sede de uma comissão para fazer parte, para incentivar o turismo na região. E aqui estamos levando um pouco do que precisamos fazer para alavancar nosso turismo. Primeiramente, incentivar João aqui a terminar essa obra, deixar tudo pronto para ser aqui um dos pontos turísticos quando as pessoas vierem até Caraíbas. E lá na sede também vai ser obrigado que sentarmos com o prefeito, vice-prefeito, vereadores, para tentarmos também erguer um museu em nossa sede, porque será importante quando os visitantes lá forem terem o que visitar, o que ver, o que levar como lembrança, fotos, vídeos. É muito importante e vamos bater nesse ponto, que será a criação do museu lá, tanto como esse de João aqui também, para termos dois pontos a serem visitados. João vai apresentar falar um pouquinho de como surgiu essa ideia e de como foi feito para conseguir tantos objetos. Olá a todos. Pois é, isto aqui partiu de um pressuposto de um ambiente que eu desejaria comprar e não deu certo. E eu queria criar algo que era para guardar as coisas antigas, porque eu, apesar de não ser formado em história, né, minhas formações acadêmicas são outras, letras e educação física, mas eu sou apaixonado pela história, né, desde a antiga mesmo, como a história um pouco, né, não tão antiga assim quanto a pré-história. Bem, eu quis criar aqui ao lado da minha casa, como foi dita, fiz aqui um cômodo, né, pequeno, de 3x6, e denominei Casa de Cultura Olga Abreu, no caso, Casa de Cultura de Caraíbas, Olga Abreu, no caso, minha mãe. Uma homenagem a ela enquanto viva e que viva está ainda, graças, né? Para que eu aguardasse as minhas antiguidades, que por hora era debaixo da cama no meu quarto e que meus pais, meu pai principalmente, me repreendia muito. No quintal de casa, debaixo de uma latada, cheguei a perder até objeto por conta de chuva. Então, assim sendo, eu fui guardando aqui as coisas que umas eu achava jogado no mato, nem lixão aqui tinha antigamente. Outras pessoas me davam, né, eu não tinha vergonha de pedir mesmo. E depois, por último, cheguei a comprar alguma coisa. Bem, pessoal, um museuzinho. Eu ainda não, humildemente eu digo que ainda não é um museu. No momento ele está sendo um depósito de objetos antigos, mas que a ideia, o embrião mesmo é de construir, né, levantar aqui uma réplica daquela construção antiga que eu falei que eu não consegui comprar e fazer igualzinho, né, as mesmas cores, o mesmo desenho, o formato, para que realmente aí ele tenha a conotação de um museu, para que possa vir receber quem quer que seja, quem assim desejar vir aqui visitar, né? E eu aguardar os objetos, né, em partilheiras com seus devidos nomes, às vezes nome de quem doou, né? E tudo que diz respeito à minha comunidade, né? E alguma coisa aqui próximo. Não foi assim, a ideia não foi de buscar coisas de longe, às vezes de outras sociedades e tal, porque aí talvez eu perdi o foco daqui. O que eu quero contar mais, a história regional, né? Ou seja, o que dá de respeito aqui, Caraíbas e até mesmo de Paramirim. Bem, a princípio
assim que ele fez, né, para mim foi motivo de orgulho ter construído, sendo que Paramirim, um município já antigo e tinha várias casas, que também tinha toda essa conotação de um museu, e que lá não fizeram, ou seja, foram passando governo, mais governo, secretários de cultura e tal, e ninguém nunca preocupou, por exemplo, pegar um ambiente daquele que às vezes era até da prefeitura, em algum um espaço que tivesse, e fosse armazenando. Eu já tive a oportunidade de ver objetos lá ser jogados fora, né? E que eu perdi até o motivo de não ter conseguido nenhuma exposição que eu fiz lá. Por exemplo, era um objeto que o pessoal usava para mosquito da malária, né? Todo feito de metal amarelo, cara. Acabou naquilo, perdeu. Né? Me emprestaram para usar lá na exposição, usei, devolvi, mas depois fui procurar atrás, não sabe onde é que foi jogado, quer dizer, algo que se perdeu na história de Paramirim, porque tinha lá o mata-mosquito, um cidadão que ganhava lá a diária pela prefeitura para fazer esse trabalho. Quer dizer, são essas histórias que eu vou atrás. Então tá aqui, muita coisa, tem aqui desde o material usado por os ancestrais meus, avós, né, tios, da minha mãe, alguma coisa, e também tem até material que foi do homem primitivo. Eu também trabalho nesse ramo, né? Ou seja, eu sou um caçador rupestre, né? Já tenho uma prática muito boa em arqueologia local, né? São vários sítios que eu estou cadastrando aqui, hoje estou levando mais a sério, fazendo uma ficha técnica e tal, e aí consegui algum material que as pessoas me deram, porque tinha máxima de quando achava que, por exemplo, um material lítico, uma pedra polida, uma pedra que era um machadinho conhecido, que o índio usava, o homem primitivo usava, o nosso camponês, né, o homem moderno, ele jogava fora, dizendo que aquilo, ele tinha uma superstição, que aquilo atraía raio, né, que ele chamava-se de curisco, né, talvez tem pessoa que não sabe nem o que é isso. Mas era essa a intenção, jogava fora. Eu quebrei esse dogma, né? Falei que isso não tinha nada a ver. É uma pedra comum se ela não fosse trabalhada pelo homem primitivo. Seria uma pedra comum, com a idade da pedra, qualquer pedra que nós temos aqui hoje, por exemplo, os paralelepípedos, né? Mas não, ela foi trabalhada como material de uso cotidiano, ou seja, o machadinho para cortar, né? Eu tenho pedra aqui que serve para raspar o pelo do animal, eu tenho uma aqui que ajudava até para abater, que era feito como se fosse uma machadinha ou um martelo, tem a metade dela foi quebrada, um pouco menos da metade, mas tem um sinal de que ela foi amarrada, quer dizer, servia para acabar de abater o animal, ou talvez até um instrumento de defesa, ou seja, se digamos que um índio fosse confrontar o outro, aquilo poderia dar uma cacetada na cabeça do adversário. Como essa pedra aí foi manuseada pelo homem, ela tem uma história. Tem uma história em cima disso, então tá tudo aqui. Faz parte da... Eu tenho aqui que onde amolava as pontas das flechas, que foi quebrada, mas foi achada mais da metade, né? Quer dizer, e não foi assim especificamente no sítio. As pessoas acharam aí ao léu, ou seja, nas roças e tal, né? Então, por exemplo, porque o correto é que se eu encontrar, nas minhas pesquisas, se eu encontrar um sítio, né, e que nesse sítio ele deixa de ser rupestre e passa a ser um sítio arqueológico, onde tem muito material lítico, eu não vou mexer, eu só vou deixar o registrado, deixar lá, porque ali está fazendo parte do contexto do sítio. Mas quando a gente encontra aí a Deus dará, em qualquer lugar aí na roça, que não você olha, que não tem a serra, não está por perto, ou seja, esse homem, né, antigo, ele talvez estava perambulando pelaquela planície e tal, e acabou perdendo, porque aquele material ele carregava consigo, né? Para você ter uma ideia, somente com esses artefatos que a gente vem a saber como era a história da região. Que a história da região não começou com os portugueses, não. Isso foi bem antes. Bem antes. Os materiais aqui estão aí mostrando, tanto como as pinturas, que a nossa região foi habitada por um povo bem antes dos portugueses. E o bom de estar tendo isso, ter um museu, ter tudo isso para contar, porque muitas pessoas acham que o mundo é hoje do jeito que é,
que caiu do céu, e não, tem uma sequência e cada coisa vai contando um passo da história até chegarmos no que é hoje e no que chegaremos no futuro. Por isso que é importante batermos nesse ponto, porque aqui não tem só coisa velha, não. As coisas são velhas no tempo, mas atuais, porque precisamos saber o que fizemos no decorrer da nossa trajetória para não voltarmos a errar como erramos muito aí nas guerras e muitas coisas, e com isso ter uma evolução sempre, como vem sendo no decorrer do tempo. E aí, João, aqui, que tipo de objeto mais você tem? Eu estou vendo ali um rádio Isso. antigo. Antes de prosseguir nos demais objetos, só para complementar a fala aqui, só para o que deu respeito aos não primitivos, as pinturas, são antiguíssimas. Então, do meu ponto de vista, já pela prática que eu tenho, aqui consta acima de 5.000 anos. Porque a gente nota em alguns segmentos de serra aqui, as pinturas elas têm assim, um grau de evolução maior do que outras. Ou seja, tem um setor mais voltado aqui para o nascente, ou seja, para a parte leste, né? Quem pintou, quem desenhou, né, aquelas formas, o desenho está mais complexo, né? Às vezes tem desenho com preenchimento e tal, né? E ao passo que em outro, aqui mais para o poente, né? Tem desenho que são, a gente vê que é muito assim, como se fosse hoje, muito primário. É como se a gente fizesse assim, crianças do ensino, das primeiras séries do ensino fundamental, e com às vezes criança que já estaria no nono ano, ou seja, um desenho. Então dá para notar que houve uma geração distinta de um para o outro. Bem, por outro lado, já voltando agora para o homem contemporâneo, né, eu tenho aqui objetos, né, que pertenceu, no caso, igual eu falei, bisavó, avó, né, a avó ou bisavó de um amigo. Então tem peças aqui que tem cerca de 100 anos, 80 anos, 70, e vai por aí, né? Outras menos, outras com 50 anos, 40 anos. Então, né, muita coisa que parou, ou seja, começa a ter aqui, por exemplo, a primeira máquina datilógrafa que chegou aqui em Caraíbas, que foi usada, veio de São Paulo, né? Tem essa... Para se ter uma ideia, esse telefone... A tecnologia está tão evoluída que cria-se isso hoje, daqui a amanhã já chega o celular, daqui a pouco o celular também já sumiu, ali eu estou vendo um som, que há uns 20 anos, 3 em 1, todo mundo né? tinha um desse em casa. Hoje você não usa mais, usa o celular como som. Olha o rádio. Esse rádio, por exemplo, aqui, ó, a tecnologia tem rádio mais antigo do que esse aqui, né? Esse aqui era o ABC, o famoso a voz de ouro, né? Canarinho, né? Então ele é novo, mas eu tenho aqui mais velho do que ele, entendeu? Tem as histórias aí que quando chegou esses rádios, que que tinha o jogo do Brasil, isso, o povão juntava de perto da casa para escutar o som do pessoal narrando o jogo. Hoje temos televisão, temos tudo. Tem uma outra coisa aqui importante, onde eu botei, máquina de escrever, mala, um gravador, fechadura. Ó, né, outro radinho, esse aqui já, né, então, ó, por exemplo, esse radinho era o radinho pé de ouvido. Eu já vi, a primeira vez que eu fui ao estádio de futebol, né, no início dos anos 80, mais precisamente no Maracanã, aquilo era a Rádio Nacional e a Rádio Globo, coisando. Existiam os torcedores que estavam vendo o jogo ao vivo, porque eu fiquei debaixo da cabine vendo lá o saudoso João Saldanha, Mário Viana e Jorge Cury narrando o jogo do Brasil, né, contra a Alemanha. E tinha gente com esse radinho na geral, ouvindo a locução, os locutores narrando o jogo pelo rádio e ele vendo. Então era uma sensação indescritível para quem fazia isso. O cara ficava aqui no pé do vidro ouvindo esse rádio. Agora, se fosse hoje, isso aqui era uma arma na mão do cara. Que era uma na cabeça do outro, ó, que a violência. Então é tudo história, a história vai contando, vai nos levando a deduções
Enfim, precisamos criar esses dois museus, tanto um aqui em Caraíbas como um lá em Paramirim. Se João Luiz tivesse esse museu já pronto aqui, com certeza muitos mais objetos ele já teria, porque o pessoal ia vendo o trabalho dele, a importância, iria doando. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um rapaz de Botuporã mostrando também um museu, só que ele só tem coisas referente à cavalgada, à vida do vaqueiro. E é muito bonito, muito interessante. E quem sabe também não seja mais um tópico para acrescentar nas novidades do nosso município. Nosso município tem Pedra da Santana, Balneário, Barragem, Lagoa, vários sítios rupestres, entre cachoeiras, Catuaba. Agora precisamos melhorar a infraestrutura da sede, das comunidades, para atrair mais visitantes. Vou mostrar aqui algo que além do rádio que fazia parte, mas foi uma das primeiras coisas que eu consegui aqui, que quando as pessoas servia até para bar. Olha, quem não lembra disso aqui, ó, dos orelhões, tinha pessoa que amarrava um cordão, jogava dentro e puxava para ligar várias vezes. Algo raro que eu ganhei, teve um coleguinha meu que quando contou, veio trazer em casa e falou, tá aqui, João Luiz, eu trouxe presente para você. Bem, uma obra dessa, além da confiança que esse amigo me deu, né, pessoa muito humilde também como eu, isso aqui não tem dinheiro do mundo que tira da minha mão, porque se a pessoa me deu, né, porque teve confiança em mim. Então, um gravador, que é esse gravador dessa forma aqui, é pequeno, toca fita, aquelas fitas, né? Fita embolava às vezes, né? Gravava e você ouvia, quer dizer, ouvia as músicas gravadas nessas fitas, né? E servia também de gravador. A pessoa queria, né? Tá emperrado, então tá aqui, ó. É um gravador, marca nacional, né? Tá, né? Então, quem tinha isso na época era uma coisa, né? Isso aqui é um real, né? Partindo disso aí, esse mais antigo, esses dois aqui, né? Aí fora isso tem algumas coisas que, né? Se assim, for mostrar tudo que são tem aqui. Armas brancas, conhecida como arma branca, apesar da cor, né, que escura, mas arma branca porque tem a arma de fogo. Isso aqui, ó, era feito artesanal, 2 punhais, ó, antiguíssimos, né? Muito antigo, esses dois. Tem um ali que é mais recente. Por exemplo, aqui está a prova, ó. Isso, aqui é o material lítico. Foi trabalhado, né, pelo índio, o homem primitivo, há muitos e muitos anos no tempo. Então, pessoal, o poder público vai ter que colaborar com a ideia de João Luiz. Aquela dali servia para às vezes cortar ou decepar o animal abatido. Essa daqui eu achei correndo aí, fazendo minha atividade física numa estrada. Passei, vi, não deu tempo eu pegar porque eu estava cronometrando meu tempo, porque há 8 dias depois teria uma corrida, uma prova para mim. Aí eu falei, no momento oportuno eu venho buscar. E deu certo que outro dia eu voltei, ela estava lá. Essa pedra aqui, ó, ela servia para quê? Para raspar o pelo do animal. Às vezes abatia lá digamos assim, um veado catingueiro, né? Ou um macaco, uma sussuarana, né? Que são animais que eles usavam muito. Então eles, para tirar o pelo, eles rapavam, né? Às vezes colocavam areia, né, e rapava aquilo junto com a areia. Por que areia? Porque uma vez me ensinaram a tirar o pelo de um couro aqui, que foi para botar no instrumento. Um tio meu me ensinou, coloca areia e rapa com caco de teia. Pô, ficou como se estivesse raspando de navalha, né, de presto barba aí, fazendo a barba. Então isso aqui era disso aqui, né? Uma outra que eu havia falado, olha aqui, ó. Essa parte aqui foi quebrada. Então, olha aqui onde é que sabe? Seria uma para acabar de abater o animal. Às vezes eles flechavam o animal estava vivo, eu não queria dar outra flechada para não estragar a flecha ou quebrar o que fosse. Ele simplesmente, às vezes, segurava aqui a margelinha. Pá. Tem um primo meu que achou uma dessa, tá inteira. Eu já falei com ele para ele me vender. Aí ele disse que acha que sim, né? Então, vou uma hora, no momento oportuno, vou lá comprar para me ter aqui. Que a dele está praticamente inteira, ou seja, não tem nada, só tem um estraguinho de nada
que irrisório, uma coisa, né? Então, são várias pedras que eu tenho aqui, né? Que, repito, nenhuma foi encontrada no sítio próprio. Às vezes assim, no meio do mato eu já achei aqui um fragmento de uma pedra foi quebrada. Isso aqui porque às vezes quando o pessoal trabalha na roça, passou com tombador, carro de boi em cima e tal, sei que essa pedra foi quebrada, então foi jogada. E como eu, no meio das outras pedras, só eu ver, eu já conheço, então o cara de tanto pesquisar ele já acha, então tá aqui, ó, né? Você vê que pode até cortar o dedo. São fragmentos que estão aqui servindo para a história, né? Às vezes eu apresento, né? Vou mostrar para vocês aqui um cadeado. Olha. Aí a pessoa fala, museu é coisa velha mesmo. Pô, tudo é história. Agora vem cá, um cadeado desse. Quem foi que fez? Onde? Como? Um cadeado desse, com certeza, tem mais história para contar do que muitos seres humanos hoje e funciona, na sociedade. Outro menor, mas da mesma proporção. Então, se você parar, for buscar a fonte, for buscar tudo a fundo, isso aqui dá para fazer um livro. Já tem aí a maioria do pessoal, tudo pessoas vazias, que só quer saber de beber pinga e falar mal das coisas. Se for fazer, não consegue fazer uma redação sobre a história do sujeito. Então, museu não é lugar de coisa velha não, é lugar de coisas de história, e que tem muitas histórias para contar e nos ensinar. Tem muita coisa aqui que eu não sei nem o nome. Vai saber agora, segura aqui, como essa daqui que eu vou apresentar agora, né? Ó, eu vou lá saber o que significa isso. Isso então, aqui, aí você me pergunta. Olha, vou aprender agora, olhando essas coisas. O homem do campo, né? Ele era de costume sempre usar o fumo, né? Como mascar, né? O tabaco, né? Ou então fumar. Aí está aqui um pedaço do fumo de rolo, fumo de corda, feito, né, na região. Às vezes o cigarro era feito de palha de milho, né? Enrolava o fumo daqui dentro, ele ia pitar. Era um hábito, né? Aquele cigarro de antigamente, ele é nocivo. Tem algumas pessoas que ainda fazem isso. É nocivo, mas muito mais saudável do que os que você compra hoje, que é muito processo químico. Só que, né, tinha o canivete, os canivetes antigos, tinha tudo, né? Por exemplo, tá o canivete aqui, né? Mais antigo tá aqui, né? E depois vou mostrar isso. Só que, antes do binga tradicional, o isqueiro que eles usavam para acender o cigarro, eles usavam esse daqui, ou seja, esse aqui é uma ponta de chifre, né, bovino, enchia aqui de algodão, né, socava, ficava. Então, aqui a tampa, que era feito de algum material, no caso antigamente eles usavam casco de cabaça, ou então casco de coco, porque esse aqui tá com borracha, que ele foi perdido, aí foi recente o cara fez, né, mas as outras era material, ou então do próprio coco, ele fazia a tampinha, colocava lá, né, usava um couro e tudo. Bem, para acender o cigarro, né, ele fazia um marabalismo, ou seja, ia fazer com a pedra, que a gente chama aqui fígado de cágado, ou fígado de galinha. Eu preciso de muita prática, né? E aí pegava um pedaço de metal, no caso aqui eu estou usando uma lima, aí ele ia fazer A faísca. Saía a faísca. Saiu, ó. Aí porque não tem prática, né? Nunca fumei e nem quer fumar, acendia. Né? Aí, quando acendia, aí coisava o cigarro. Bem, o nome disso aqui, né? No português arcaico, português raiz, português de Portugal, né? Chama-se boceta. Né? Não é palavrão não. Isso, boceta. É uma bolsa grande. Sabe isso? Aí vem, nesse outro, quando o cara moía o cigarro, o fumo torrado e fazia aqui o rapé, né? Que colocava também aqui no outro chifinho bem trabalhado artesanalmente, né? Botava aqui, então às vezes o cara não tinha o hábito de fumar, né, nem de mascar, mas ele cheirava o rapé, né, que é o cimonte.
que era isso aqui torrado, né? E depois amacetado pozinho e colocava isso aqui, né? Então, me dá o chifrinho de Simonte, no popular chifrinho de Simonte. Só que lá, no português arcaico, chamava-se boga, né? Só que aí vulgarizou, né? Então esse aqui passou a chamar buceta, que é o palavrão, geralmente as crianças, e aqui o boga, né? Então, mas isso aqui é português falado, antigo, entendeu? Então esse aqui era de usar o Simonte, né? A pessoa pegava, às vezes contava até com resfriado, com a cabeça, usava aquele bem temperado, com noz moscada, com outras coisas, com pichuí e tal, e depois espirrava legal e às vezes charava até aquela enxaqueca. Então são histórias dos antigos. Então isso aqui, esse daqui tem quase 100 anos, essa pecinha aqui. Esse já é mais novo, mas esse aqui tem quase 100 anos, segundo quem me deu ele aqui, né? Bem, pessoal, o vídeo está ficando grande e agora é hora de terminar, mas depois iremos voltar para fazer mais conteúdo nesse local, porque aqui tem muitos objetos e que precisamos mostrar para vocês e pedir aí às autoridades. Vamos ver como é que faz para ver se colocamos esse museu, tanto esse como de Paramirim, para frente, porque para João sozinho construir uma estrutura toda dessa não tem condição. Hoje, se o poder público também não ajudar, não temos como melhorar o nosso turismo. Então o poder público vai ser de suma importância nessa hora aí de propagar o nosso turismo, trazer pessoas para conhecer nossa região, porque pelo que vejo é vontade deles. Então vamos ter que investir dinheiro, capacitar as pessoas. Você vê que João conhece muito, vai ter que ter mais pessoas igual João para podermos passar as informações corretamente, temos guias para levar aos pontos turísticos. É importante. Aqui é o primeiro vídeo, depois voltaremos a fazer mais vídeos, porque o vídeo já ficou grande. Queremos agradecer, João, por tudo aqui e esperamos que dias melhores virão para a nossa região na parte do turismo e da cultura, porque vamos bater na tecla até dar leite. Não vamos parar não. Encerra aí suas palavras, Pois João. é, eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição, né, para dar alguma ideia, para colaborar com alguma coisa, né, porque acho que nós iremos, nós estamos aqui só de passagem, né, mas devemos deixar a nossa história, ou seja, que a nossa passagem não seja completamente em vão, né, temos que deixar alguma coisa para as gerações futuras, ou seja, aqui nós vivemos, consumimos, divertimos, trabalhamos, etc. Construímos alguma coisa e também deixar o legado, deixar alguma coisa do que nós usamos, do que nós manuseamos, né? Por quê? Às vezes, através do antigo, que alguém vem aí, um futuro engenheiro ou alguma coisa, vem construa algo que sobressaia hoje, né? Que venha trazer benefício para toda a comunidade, para a coletividade inteira, né? Então é isso, sempre em busca de um mundo melhor, ok? Valeu, pessoal, diretamente da comunidade Caraíbas Paramirim, para todos vocês, João Luiz e Luiz Carlos. Nosso muito obrigado e depois teremos mais conteúdos.